Bom dia, gente. Espero que estejam todos bem. Semana passada que eu pretendia fazer uma aula síncrona, infelizmente não foi possível, tive um pequeno problema por aqui. Bom, mas então vamos à gravação dessa aula. Se não é a última, é a penúltima, né? Tem que... estou com os cabelos assim, botei uma fita, porque o vento aqui está uma coisa horrorosa. E é o vento nordestão, e é um vento assim que eu acho deprimente, tenho horror desse vento, porque bate na gente assim, eu fico bem zoada. E tenho o cabelo batendo no rosto, assim, também não gosto. Sou muito esquisita mesmo, bem, mas eu tenho que dar aula para vocês. Eu tinha pensado em dar aula eu ia dizer jardim, mas eu não tenho, assim, propriamente jardim aqui em casa. Eu tenho um monte de plantas espalhadas por aí, árvores e roseiras e alamandras e um monte de coisa, mas nada assim constituído como um jardim. Mas tem alguns lugares assim que eu gosto de estar aqui, né? Mas não com esse vento. Esse vento está uma coisa horrorosa. Então, volto de novo aqui para o meu cubículo aqui, a minha bibliotequinha, que é onde eu normalmente leio e trabalho. Às vezes também fico sentada aqui sem fazer nada, só olhando para as coisas, tomando mate e tal. Bom, o que eu quero falar hoje para vocês é mais ou menos indicar a vocês, quando a gente quer começar um processo de análise de poesia, embora vocês, vou fazer isso, tudo, vocês até me perdoem, mas eu tenho a impressão de que isso vocês já viram em Introdução aos Estudos Poéticos, ou sei lá o que, qual é o nome da disciplina agora, né? Mas é possível que vocês já saibam fazer esse tipo de coisa. De qualquer maneira, eu tenho a Eurídice, né, para a gente conversar. Vocês têm ali aquela série de poemas que nem são tão muitos assim, eu fui pensando uns aqui e tal, na poesia completa dela, para vocês lerem, eu espero que vocês já tenham lido. E é uma poesia, conforme eu já disse em outros momentos, é uma poeta que às vezes é mencionada e tal, mas ela, por uma série de circunstâncias alheias à poesia propriamente dita, ela acabou sendo deixada um pouco de lado, porque ela tinha um comportamento muito esquisito, como se ninguém fosse esquisito, né? Mas parece que ela era muito esquisita. E, então, ela angariou, assim, muita antipatia. Mas isso aí é da vida geral, né? Da vida do dia a dia. O que nos interessa não é a vida biográfica, né? A vida dela, até porque eu não sou muito dada às fofocas, até porque eu não tenho memória para isso, né? Não guardo. Mas o que nos interessa mesmo é a poesia dela. A poesia dela que realmente muito. E ela tem uma linha interessante, né? Quando a gente olha a poesia completa dela, do primeiro livro até as últimas publicações, ela percorre uma linha muito interessante de cada vez mais se tornar o poema em si cada vez mais concentrado. Poucas palavras para explodirem em possibilidades significativas cada vez maiores. Então, a gente percebe assim que ela tem essa coisa da palavra, né? Ela vai atrás da palavra e os significados da palavra. Eu já falei para vocês em várias ocasiões, e volto a reafirmar, quando a gente trabalha com poesia, mas, sobretudo, quando a gente trabalha com literatura, qualquer que seja o caminho que vocês forem seguir dentro da literatura, é imprescindível, mas é imprescindível que vocês tenham bons dicionários. Dicionário etimológico, dicionário comum,
mini dicionário, qualquer coisa de dicionário, e também entre outros, um dicionário de símbolo, um dicionário de mitos, dicionário de símbolos há vários, dicionários de mitos também há vários e tal. Eu acho que eu não botei isso em bibliografia, mas posso botar se vocês quiserem, ou se me perguntarem, se alguém tem interesse, eu passo uma listinha, pelo menos com os que eu considero bastante interessante, né? Dicionário comum, não, né? Vocês podem usar o Halas, pode usar, sei lá, quem vocês quiserem. Dicionário da língua portuguesa, que certamente vocês têm. Então, quando a gente lê, vou entrar especificamente na poesia, mas a literatura de uma forma geral, né? E por que o dicionário? Porque, ora, no dicionário é que está a palavra, ou os significados das palavras, que vocês devem conhecer isso por semema, né? E a gente vai vendo que esses significados da palavra, qualquer que ela seja, eles nunca são unitários, né? Nunca é uma coisa só, sempre há mais possibilidades. Bem, aí vocês podem entrar também no campo da filologia, que é bem interessante, né? Não sei se ainda tem essa disciplina no curso, mas, enfim, se não tem, deveria ter. A filologia românica vai nos dar o caminho através do qual as palavras têm essa força expressiva que elas têm hoje em dia. Há inúmeros casos, né? Então, através da filologia, a gente vai ver esse trânsito, como diz no primeiro poema que eu botei para vocês, da Eurídice, a transposição de uma coisa para a outra, né? Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? No nosso caso da língua portuguesa, não só o latim, como também o grego, há muita coisa de origem grega na nossa língua. Enfim, por causa do latim, porque o latim também tem influência do grego, enfim, vocês conhecem essa história, não vou eu estar aqui chovendo no molhado. Mas eu botei esses poemas para vocês, e aí vocês podem observar visualmente, inclusive, a diferença, né? A gradação, dizer assim, da economia vocabular que ela vai atingindo do início até o fim, sem ver o significado disso, mas olhando, isso é forma, olhando essa questão formal, o número de palavras para cada poema cada vez mais reduzido. Então, ela vai buscando uma síntese muito forte, muito intensa para aquilo que ela está falando no poema. E é bem interessante, alguns poemas de forma bastante visual, e que, portanto, não é que impeça a leitura, mas a leitura por si só, ou a leitura oralizada, né, a leitura em voz alta, ela perde um pouco o sentido, é preciso que a gente olhe o poema, não só leia o poema, como olhe o poema, olhar o poema, né? Então, olhar a palavra. É claro que isso vem nela não só numa linha particular dela, a dicção poética dela é assim, a maneira que ela entende de escrever poesia é assim, mas também por influência de determinados comportamentos poemáticos ou comportamentos poéticos da chamada geração de 45 e depois a explosão da geração de 45, ou melhor dizendo, um sentido agudo para a chamada geração de 45 com o poema concreto, que eu não vou tratar dele aqui especificamente, embora ela tenha um certo namorico, né, com o poema concreto, já no final da produção poética dela. E a poesia concreta, eu imagino que vocês vão ver em Brasileira, eu acho que é a última disciplina semestral de literatura brasileira, que eu acho que é número 4. E aí, pelo menos, faz parte do programa, né, da ementa
a poesia concreta, aí vocês vão ver isso. Numa outra ocasião, quem sabe, um outro professor de poesia possa dar um curso para vocês sobre, ou um curso, eu quero dizer, uma disciplina optativa, sobre poesia concreta. Não sou, eu particularmente, não sou muito adepta do concretismo por uma série de questões, mas entendo e vejo, percebo algumas inovações interessantes. Em termos de realizações, eu acho que eles ficam muito aquém, não além, mas aquém. Em termos de ideias, tem coisas bem interessantes, mas essas ideias são bem trabalhadas, por exemplo, pela Euridice, né, que ela não vai levar tudo ao pé da letra. Se vocês quiserem, tem um poema do Manuel Bandeira, que ele começa dizendo, estou de concreto até os rins. Não me lembro agora o detalhe do poema, faz horas que eu não leio Bandeira, mas vocês procurem Manuel Bandeira. Manuel Bandeira era um cara assim, fantástico, né? Extremamente inteligente, excelente poeta e um cara muito irônico, né? Na sua poesia vai aparecer muito a ironia. A ironia que provoca riso, diferente do Drummond, que é também absolutamente irônico, mas a ironia que provoca vamos dizer assim, o sentido crítico mais imediato, né? A coisa crítica mais imediata. Ainda que o riso é uma expressão de um sentido crítico, embora hoje em dia esteja sendo banalizado e tal, mas o riso tem a ver com isso. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro fantástico chamado A História do Riso. É um tijolão. Quem quiser, depois me pergunte. Bom, então vamos lá. Eu não vou ler todos os poemas da Eurídice para vocês, porque alguns realmente... Vamos ver se eu leio, então, alguma coisa. Mas eu quero começar aqui com vocês. O primeiro poema que eu botei com vocês chama-se Transposição, e é do livro chamado Transposição. E o primeiro poema chama-se Transposição. Então, vocês, se quiserem, acompanhem aí, quem tiver o arquivo com os poemas, e o poema diz assim: na manhã que desperta, o jardim não mais geometria, é gradação de luz e aguda descontinuidade de planos. Tudo se recria e o instante varia de ângulo e face, segundo a mesma vida-luz que instaura jardins na amplitude, que desperta as flores em várias por instantes e as revive, jogando-as lucidamente em transposição contínua. O poema são quatro estrofes, né? A primeira estrofe, na verdade, são três quartetos, e a gente vê, na verdade, como é que isso se chama? Duas frases, ou dois períodos frasais, né? Que formam o poema. É bem interessante. Então, a gente olha para o poema assim, e vê que ele, de uma certa maneira, ele está, do aspecto formal, em princípio, ele está inserido numa certa tradição da poesia brasileira, né? A coisa da estrofe, coisa e tal, tereré. Mas ela vai abolir, em toda a sua literatura, em toda a sua poesia, ela vai abolir vários recursos linguísticos, especialmente sinais de pontuação, que é o que eu estou pensando, e vai usar maiormente o ponto final. Às vezes ela usa vírgula, em outros, muito ocasionalmente, em outros momentos ela usa o travessão, que é uma espécie de substituição de vírgulas, né, para fazer um comentário, né, que poderia ser feito entre vírgulas ou entre parênteses, né, gramaticalmente falando, e ela usa o travessão, mas muito reduzidamente, muito pouco. Na maior das vezes, ela usa só um ponto final. E deixa, então, esses traços, né, da leitura, por exemplo, que encaminham a leitura ou que dão o ritmo da leitura do poema para o leitor, ela deixa completamente em aberto. E a gente lê conforme quer. De maneiras que, quando a gente lê um poema dela, a gente lê mais de uma vez. Não só dela, né? O leitor de poesia lê 15 milhões de vezes o mesmo poema. Mas ela deixa essa coisa em aberto.
Novidade? A poesia modernista já fazia isso, especialmente o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade também fazia isso, depois aqueles primeiros poetas que vão se dedicar ao modernismo integralmente, a chamada geração 30, né, que está o Manuel Bandeira, Drummond, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, ela não faz bem assim, a Cecília, né, é um caso à parte, mas alguma coisa do Mário Quintana, assim, enfim, uma série de outros poetas. E outros vão passar heroicamente por esses aspectos sem tomar muito conhecimento dessas entre aspas, novidades, né? Que está lá no Oswald de Andrade, no Mário de Andrade, a partir dos anos 20, especialmente nas publicações logo depois, da Semana de Arte Moderna, que são bem interessantes. E nesse sentido que vão romper com uma tradição lírica da poesia, em especial da poesia brasileira. Então, ela tem esse traço interessante, que a gente olha formalmente o poema, e vê que ele não tem esses recursos linguísticos tradicionais da marcação de tempo e, gramaticalmente falando, abolindo, né, uma série de recursos. A vírgula, por exemplo. Ponto e vírgula, então, nem pensar. É uma coisa, assim, para ela absurda. Então, vou ler de novo. Na manhã que desperta o jardim não mais geometria, é gradação de luz e aguda descontinuidade de planos. Tudo se recria e o instante varia de ângulo e face, segundo a mesma vida-luz que instaura jardins da amplitude, que desperta as flores em várias cores instantes e as revive, jogando-as lucidamente em transposição contínua. Ponto final. Tem um ponto final na primeira estrofe e depois no final da terceira estrofe. Então, a segunda estrofe e a terceira estrofe tem o que a gente chama de enjambement também, muitas vezes. Enjambement é quando o verso termina, mas ele não termina, ele, na verdade, ele continua no verso seguinte, de maneira que até gramaticalmente não se usaria vírgula nem coisa nenhuma, quer dizer, é uma continuação, né? O verso não termina oficialmente, né? Ele tem essa gradação, essa continuidade sinuosa, né? Que faz esse movimento, né? Tem o verso e continua no verso seguinte. Bem, mais uma vez. O nome do poema, Transposição. Na manhã que desperta o jardim não mais geometria, é gradação de luz e aguda descontinuidade de planos. Final. Ela usa o verbo ser. Tudo se recria e o instante varia de ângulo e face, segundo a mesma vida-luz que instaura jardins da amplitude, que desperta as flores em várias cores instantes e as revive, jogando-as lucidamente em transposição contínua. Ponto final. Aí um detalhe, se vocês estão com o poema aí na mão, olhando para ele, vocês vão ver que tem duas palavras, cadê que eu não marquei aqui? Deixa eu ver o que eu acho. Aqui. Vou marcar, senão depois eu me perco num outro momento. Aí vocês vão ver vida, luz, tudo junto. Cores, instantes, tudo junto. Ela simplesmente junta os dois vocábulos como se fosse um só. Então, isso certamente tem uma significação muito forte para a economia do poema, para o significado do poema, né? Não existe esse vocábulo vida-luz, mas ela junta vida e luz, vida-luz, uma coisa só. E isso chega a ser quase, né, uma invenção de palavra, mas é feito por palavras já existentes.
Então, ela vai agrupar, ou ajuntar, né, no português arcaico, vocábulos diferentes, porém com sememas iguais. Isso lembra, assim, um pouco o barroco. O barroco, para quem os contrários viviam em harmonia. E era preciso os contrários para viver em harmonia. Eu disse para você, acho eu que disse em algum momento, o resultado disso no mundo barroco é o oxímoro. É uma figura de linguagem, de construção, extremamente importante, que é juntar um semema A com um semema B para atingir um significado diferente dos dois em separado, né? Mas um terceiro significado, C, um semema C. Aqui a gente tem uma coisa mais ou menos parecida nesse sentido, né? Só que aqui não são opostos os significados, as palavras, elas correm juntas para o mesmo, concorrem para o mesmo significado, né? Vida, luz, se vocês forem olhar o campo semântico de cada um desses dois vocábulos, vocês vão ver que tão próximas, né? São coisas diferentes, mas que concorrem para o mesmo fim. Cores e instantes também. Se vocês observarem como é que se dão as cores, como é que a gente vê as cores, é no instante. Um exemplo disso, por exemplo, né? Mas um exemplo disso, das cores e ser no instante. Bom, não vou dar aula aqui de, de física, né? Mas quando a gente olha um arco-íris, o que o arco-íris é? É um facho de luz que incide sobre eu ia dizer uma gota, mas não é exatamente uma gota, né? Sobre a umidade do ar e a maneira como ele incide, que é em segundos, ele vai mostrar as cores que formam o ar. E aí vocês têm as 7 cores do arco-íris. Bom, para isso existem outras explicações muito mais específicas, né, da física, que eu não vou entrar nessa questão nesse momento, até porque a minha intenção é dizer para vocês como é que a gente analisa um poema, como é que a gente começa analisando um poema. Mas vocês percebem isso é uma coisa que está aí, né? As cores do arco-íris, que são que a síntese dessas cores ou é o preto ou é o branco, né? Enfim, então cores tem a ver com o instante. A gente percebe as cores num instante, assim como a vida, a luz, concorrem para o mesmo fim, porque a vida precisa de luz. E luz, nesse sentido aqui, tem a ver com aquecimento, né? Um corpo gelado, completamente, 100% gelado, é um corpo morto, verdade? Então, a vida precisa de aquecimento. O que dá o aquecimento? A luz. Eu estou apontando aqui para o sol, que está bem em cima aqui da minha cabeça. A luz. Né? Então, vocês vejam que é diferente do sentido barroco. O barroco vai colocar coisas opostas, mar de gelo, mar de fogo, paraíso terrestre, essas coisas tradicionais aí que tem na poesia barroca. Né? Paraíso terrestre eu acho ótimo. Né? Se paraíso, como é que pode ser terrestre? Mas enfim. Tá, mas isso é barroco. Nós não estamos falando exatamente de barroco, mas o sentido, né? Para vocês verem que nada está parado no seu momento de acontecimento, né? As coisas transitam, para usar aqui o prefixo trans, né? Que ela vai usar na posição, transposição, a posição que transita. Bom, então como é que a coisa começa? Eu tenho umas anotações aqui.
Outras questões aqui que eu gostaria de levantar a vocês. Na manhã que desperta, o jardim, não mais geometria. Jardim, geometria. Por que eu estou fixando essas duas palavrinhas aqui já no segundo verso? O poema, ainda que não seja uma coisa premeditada, o uso de determinados vocábulos pelo poeta, o resultado final, que é o que interessa, né, é que o poema é construído a partir de determinados nomes, que às vezes podem ser substantivos, outras vezes podem ser verbos, né, determinados nomes sobre os quais, ou através dos quais, o poema se cria. Vamos dizer assim, que seriam palavras nucleares, através das quais o poema é criado, e a gente vai buscar o sentido desse poema. Na manhã que desperta, o jardim, não mais geometria, é gradação de luz e aguda descontinuidade de planos. Eu, quando li agora recentemente esse poema, para fazer a transcrição para vocês lá dos poemas, eu fiquei pensando no jardim. O jardim é uma palavra interessante, né? O que significa um jardim? E aqui, não mais geometria. Então, a gente fica pensando, o que é um jardim que se opõe agora à geometria? E o que é a geometria? Você sabe o que é a geometria? Vamos ver. Vou procurar aqui o Amansaburgo, também chamado de dicionário, para eu ler aqui para vocês. Eu deixei marcado, mas eu sou uma coisa, né? Eu desmarco as coisas. Porque quando eu começo a ler dicionário, gente, é um problema. Eu não paro. Aí eu fico lendo, assim, porque eu sou fascinada por isso, né? Eu sou fascinada pela língua portuguesa. Geometria, diz aqui. Substantivo feminino, a geometria. Ramo da matemática que estuda a extensão e as propriedades das figuras, geometria plana, e dos sólidos, geometria no espaço. Analítica, geometria analítica, estudo das figuras pelas relações algébricas, graças ao emprego das coordenadas. Geometria descritiva, estudo dos sólidos geométricos por meio de suas projeções ortogonais sobre os dois planos perpendiculares entre si. E geometria euclidiana, que se baseia no postulado de Euclides relativo às paralelas. Mas o que nos interessa aqui exatamente? Estuda a extensão e as propriedades das figuras geométricas dos sólidos. Isso é geometria. A geometria é um ramo da matemática. O que está fazendo junto com o jardim, que é botânica? Bem, isso no sentido mais imediato do termo, né? Mas o sentido figurado para isso, ou isso como metáfora, vai além desse conhecimento. Mas a gente precisa saber, em princípio, o que significam essas palavras, para depois pensar no recurso metafórico que é usado para elas. Na manhã que desperta o jardim, não mais geometria, o que acontece? Aliás, não acontece, é, o verbo ser. É gradação, amanhã, podemos ler assim, ó, acompanhem aí. Na manhã, vírgula, que desperta o jardim, não mais geometria, vírgula, é a gradação de luz e aguda descontinuidade de planos. Então, na manhã que desperta, é a gradação de luz e aguda descontinuidade de planos. O jardim, não mais geometria, fica mais ou menos à parte. Mas é ele o foco da coisa toda. Não é amanhã, porque amanhã não é a coisa em si. Amanhã é onde, se bem que amanhã é tempo, né? Mas amanhã é esse espaço temporal em que as coisas acontecem. E o que acontece
nessas coisas. Eu acho que eu estou exagerando com vocês, mas tentem me acompanhar. O que acontece? Uma gradação de luz e uma aguda descontinuidade de planos. Mas uma gradação de luz precisa ser em alguma coisa, em algum objeto que a gente possa observar. Que objeto é esse? O jardim, que não é mais geometria. Então, esse jardim não é mais geometria. Mas, então, os jardins são geometria. E o que significa geometria nesse verso, ou nesse sentido que a poeta está dando aqui? A organização das coisas segundo suas formas. Isso é geometria. Mas, e que isso tem a ver com o jardim? Como é que ela junta um ramo da matemática com alguma coisa da biologia ou da botânica, especificamente, não da biologia é muita coisa, mas da botânica. A gente precisa saber, então, o que é essa geometria, que já falamos, né? E o que é o jardim. O que é um jardim? O jardim, se vocês pararem para ver, quem mora em casa, geralmente tem ou tinha, porque agora tem que fechar tudo, né? Por causa do sistema contemporâneo, né, de vida urbana. E por isso que eu comecei essa nossa conversa falando no jardim aqui. Um jardim é vamos dizer assim, vamos ver se eu acho aqui um jardim. Tinha pensado em entrar direto no dicionário de símbolos, mas vamos ver se eu acho um jardim. Jardim, jactância, jaqueirão, gerivá, adoro gerivá. Tenho alguns aqui, mas a questão não é essa. Então, já mudei de coisa. Viu? Eu fico enlouquecida com isso. Jardim, achei. Substantivo masculino, vergel. Lugar bonito, florido. Éden, terreno cultivado de plantas ornamentais. Isso é um jardim. O jardim é uma criação humana, mais do que uma criação humana, é a tentativa de dominação humana sobre o reino vegetal. E animal também, né? Porque em jardim presume-se que tenha minhocas, passarinhos, coisa e tal. Então, isso é um jardim. O jardim é a tentativa do ser humano em dominar um pedacinho da natureza. Isso é um jardim. Então, o jardineiro vai lá, poda as plantinhas, bota as florzinhas, não sei o quê, papapá, ordena segundo o seu próprio conceito, como deveria ser, tipo Deus, né? Porque Deus cria o Éden, e o jardim tem a ver com isso. Na nossa cultura de matriz cristã e judaica e islâmica, né, que são as três grandes religiões, o jardim celeste, qualquer nome que ele tenha, ele guarda uma referência com esse momento idílico, onde Deus, nessas três versões monoteístas, onde Deus começa a existência do mundo. Isso vão ter pequenas diferenças, né? Eu estou lendo aqui no dicionário de símbolos, o jardim é um símbolo do paraíso terrestre, do cosmos, de que ele é o centro, do paraíso celeste, de que é a representação dos estados espirituais que correspondem às vivências paradisíacas. Então, no Gênesis, a gente tem o jardim, mas, curiosamente, como é o nome do último livro lá da Bíblia Católica? Esqueci o nome. Não diz aqui. Como é que chama, gente? Nossa Senhora. Daqui a pouco eu me lembro. Não façam caso, mas a pessoa...
60 começa a queimar a memória. Apocalipse, mas a gente lê a Bíblia, né? Pega a Bíblia inteira, isso independente das religiões, das fés, né? Cada um tem fé ou não tem fé, eu não estou falando de fé. Fé é uma coisa que não se discute, né? A pessoa tem ou não tem, e eu não me meto nessa querela. Eu estou fazendo referência a uma marca cultural de extrema grandeza que inaugura a nossa era, né? O nosso mundo, né? A Bíblia é um livro sagrado. Ele é um livro sagrado por quê? Porque foi escrito por Deus? Não, foi escrito pelos homens. Deus pode ter ditado a alguns, mas não foi Deus quem escreveu foram os homens. Mas por que ele é um livro sagrado? Porque ele é um livro de fundação, ele é fundacional, ele funda um modus vivendi, ele funda um olhar sobre o mundo. E na perspectiva do homem, evidentemente, né? Com Deus fazendo as suas ações todas. Mas quem redige isso tudo são os homens, não é Deus, né? Enfim, tá. Então, é nessa perspectiva que eu estou usando aqui o nome Bíblia, como uma grande narrativa que cheia de coisas, né? Cheia de pedaços e tal, uma grande narrativa que funda, que inaugura a nossa existência culturalmente falando no mundo, né? Então, o Gênesis é o primeiro, e o jardim está no Gênesis. O jardim celestial, o jardim que é o paraíso, né? Está no Gênesis. Lá no finalzinho, no último livro, que é o Apocalipse, não tem mais jardim. Depois de terminada as coisas todas, para onde vão as pessoas, né? Para onde vão as almas boas, né? Vão para uma cidade. Não vão para um jardim, não vão para o Éden, vão para a Jerusalém celestial. Interessante isso, hein, gente? Do ponto de vista simbólico, isso é muito interessante. Vocês certamente vão ler, espero que vocês leiam. Eu gosto, quando eu dou aula de brasileira, não sei que número, eu gosto de falar nos Sertões de Euclides da Cunha, porque ele vai usar essa referência, né? O Euclides da Cunha. O paraíso, o jardim, a cidade, né? Celestial. Então, o jardim é uma espécie de representação do paraíso. Do paraíso, que está muito maravilhosamente bem descrito não só na Bíblia, né, mas também na literatura de uma forma geral. Tá, vamos seguir, senão eu vou começar falando em literatura italiana e a coisa aqui não é para isso, né? Eu ia falar em Dante de Alighieri, mas vamos deixar o Dante quieto. Então, a figura do jardim está presente em vários momentos, nos conventos, né? Nos conventos católicos, nos muçulmanos. Eu tive a oportunidade de conviver durante muito tempo com o mundo não muçulmano propriamente dito, né? Mas o sul da Espanha e sul de Portugal, que tem uma origem muçulmana muito forte, muito presente, e as casas lá, todas elas têm um jardim interno, né? O jardim é o centro da casa, a casa é feita ao redor do jardim. Nesses jardins, geralmente tem alguma fonte de água, né? E a representação da natureza através de determinadas flores, etc, etc. Mas é tudo muito regrado. Então, o jardim, ele é o aprisionamento da natureza, porque ele representa a natureza dominada pelo ser humano, né? Isso é o jardim. Pense nisso, se vocês têm um jardim em casa. O jardim a gente domina. Não quero essa ervinha, vai lá o jardineiro e tira a ervinha. Essa figura, por exemplo, do jardineiro e tal, vocês vão encontrar em filmes. Há uma simbologia muito,
muito interessante sobre isso, e muito usada, muito extensa, muitos pequenos detalhes. Mas aqui o que nos interessa é que esse jardim que é despertado por essa manhã não é mais geometria, ou seja, não é mais exato, não é mais dominado, não é mais a representação de alguma coisa. Ele não está, mas ele é gradação de luz e aguda descontinuidade de planos. Então, se desfazem os planos, e o jardim volta a ser livre. Tudo se recria, agora vem a explicação disso. Tudo se recria e o instante varia de ângulo e face segundo a mesma vida-luz que instaura jardins na amplitude. Ela está explicando agora por que esse jardim não é mais geometria. Ele está livre, está liberto. Tudo se recria, nada se cria. Lavoisier, eu já falei tanto disso para vocês, né? Na química e na literatura. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Isso é química, gente. Ela está usando conceitos de química. Já usou conceitos da matemática, agora está usando conceitos de química. Tudo se recria. E o instante varia. O instante, o que é o instante? Quando a luz vem. A luz é um instante. Ela é tão rápida que a gente quase nem percebe. Isso é um instante. E o instante varia de ângulo, estou vendo daqui, ou estou vendo dali, né? E face, eu estou vendo a parte daqui ou a parte de lá. Segundo a mesma vida-luz, aquela lá de cima, da manhã que desperta, a vida-luz que instaura jardins na amplitude. E coloca pequenos jardins, já não mais geometria, então, pequenos focos de liberdade, de vida livre, na amplitude do mundo, por aí, na existência, nas coisas que são amplas e, portanto, inapreensíveis de imediato, que desperta as flores em várias cores instantes, as flores dos jardins em várias cores instantes, e as revive, jogando-as lucidamente em transposição contínua. Aí, observem esse advérbio lucidamente. Lucidamente vem de lucidez. É o modo, o advérbio de modo de lucidez, que é o substantivo. O que significa lucidez? Conhecer. Isso significa lucidez. Em transposição contínua. Transposição, eu não botei aqui, eu acho. Prefixo trans, vem do latim. Significa através. Além de. Isso é trans. Transformação, transposição, qualquer coisa aí que vocês queiram. Por outro lado, vocês observem que ela vai usar determinados verbos através dos quais a coisa caminha. Por que os verbos? O que significa um verbo? Um verbo é ação. Mesmo os verbos de ligação. O verbo é uma ação, é alguma coisa que está acontecendo. Então, como a poesia é feita de palavras, né, o verbo adquire uma importância muito grande. Não só esses elementos nucleares que eu falei para vocês, aqui o jardim e a geometria, são extremamente importantes dentro desse jogo, que é esse poema aqui, mas os verbos que estão presentes. Então, vocês vão olhar os verbos. Desperta, na manhã que desperta. Então, o que significa despertar? Né? O jardim não mais, não mais geometria esse verbo é danado, né?
além de ser um verbo de ligação, que liga uma coisa na outra, ele dá a significação para a coisa, né? É o verbo ser. É gradação de luz e aguda descontinuidade de planos. Tudo se recria, não é cria, recria. E o instante varia, variar. Recriar não é a mesma coisa que criar. Quando se recria, a gente nunca faz a mesma coisa, porque a ação é única, né? Por exemplo, vocês querem desenhar um círculo, desenhem um círculo no papel. Ficou aquele círculo. Aí, vou desenhar outro. Desenha outro. Não é igual. Parecidíssimo, mas não é igual. É nesse sentido que está falando, né? Tudo se recria e o instante varia. Então, há uma variação quando a gente recria, em relação ao original, ou seja, a cópia nunca é perfeita, ela é sempre uma recriação do original que foi criado. A gente não cria, a gente só recria. Então, a gente só faz cópias. E, por ser cópia, não é igual, exatamente igual, ela tem uma pequena variação. Ela varia. Tudo se recria e o instante varia de ângulo e face segundo a mesma vida-luz que a qual a vida-luz que instaura jardins na amplitude. Aí é bravo. Que instaura, instaurar. O que significa instaurar? Não é simplesmente colocar, mas é, sobretudo, fundar. Dar. Jardins na amplitude. Quais jardins? O jardim que não é mais geometria. Que amplitude é essa? No mundo. Que desperta, despertar. Pensem nesse verbo. As flores em várias, não desperta a gente, desperta as coisas do jardim, da natureza. Várias cores instantes e as revive, não vive, mas as revive. Então, criar e viver já é algo que já aconteceu. O que a gente pode fazer é recriar e reviver. E as revive jogando. Aí vem o verbo no gerúndio, gente, é uma complicação. Porque ele é a ação do instante, ele não é nem presente, ele é um instante, ele mesmo. E ele se dá, como ele se dá no instante, deu, acabou-se. Ele é mais rápido que o presente, ele é mais presente do que o tempo presente, o verbo no gerúndio. Então, jogando-as lucidamente, com clarividência, com sabedoria, lucidamente, em transposição contínua. Está sempre indo além de, sempre indo além de. O que é isso? Se não a vida? Ela mesma? Então, a gente vê que esse simples poema dá uma dimensão muito maior do que o número de palavras e a própria visualização do poema nos remete. Gente, eu acho que esse vídeo está muito longo, então eu já vou finalizando por aqui, porque às vezes não suporta o tempo, e eu me perco falando. Por isso que eu gosto de aula em sala de aula, né? Porque aí eu fico lá 2 horas, 3 horas com vocês e ponto. Até vocês irem embora e eu saio da aula. Bem, então, vocês têm um pequeno poema da Eurídice, e aí vocês têm essa ideia
É um poema que não se entrega assim tão facilmente. Exige que a gente releia mais vezes e que a gente pense sobre isso, né? Eu fiz agora aqui com vocês. Talvez vocês nunca tenham pensado o que é um jardim. De onde vem essa história de fazer jardim nas casas? E nas casas muçulmanas, que é muito interessante, desculpem, nessas casas de origem árabe, por exemplo, cujo centro da casa é o jardim. Gente, isso é tão interessante. Isso tem muito na cultura aqui do lado, aqui no Uruguai, especialmente na zona rural. Na zona rural, aqui no Rio Grande do Sul, mas sobretudo no Uruguai, as casas são feitas em volta de um jardim. Quer dizer, a primeira coisa que se faz é um jardim. E no jardim tem sempre uma fonte d'água. Além de uma série de coisas, tem fonte d'água, tem árvores, tem flores, tem essas coisas todas. E a casa é feita no entorno. Isso é árabe. Isso é de origem árabe, né? O sul da Espanha, que eu conheci bastante, as casas todas são assim, claro, com exceção no grosso da cidade, né? Nos prédios e tal, prédios de apartamento, aí já é outra coisa. Mas se a gente vai para as cidadezinhas pequenas, vai para esses locais mais íntimos, né? Vocês vão ver que os jardins são no interior das casas. Isso não é gratuito. Ela está trazendo isso. Está trazendo esse contexto do jardim. Por isso que eu perguntei para vocês o que é um jardim. Vocês têm jardim? Vocês conhecem jardim? Eu tenho um jardim aqui que não é bem jardim, porque ele nem é cercado. E ele é bastante assim, ele tem de tudo. E